Pode? Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923. Um resultado difícil, imagino, para vocês e para a torcida também. Nos últimos lances da partida, o empate num erro individual. O Vasco também sofreu o primeiro gol do Ceará num erro individual na saída de bola. E esses erros individuais, especialmente aqui em São Januário, e no seu comando, o Vasco, infelizmente, tem apenas 26% de aproveitamento, são recorrentes. Apesar de serem erros individuais, acaba virando um padrão coletivo. Queria saber um pouco de você, da sua visão em relação a isso, porque ali naquele lance do PH, no lance final, e a gente sabe da seriedade do PH, poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter resolvido de uma forma diferente. É óbvio que o futebol não se resolve apenas num lance. Acho que o Vasco hoje não performou da melhor forma, mas conseguiu o resultado até com o seu lema, coragem para jogar, indo para frente, com o gol do Cuesta, um lance muito bom do Gomes. O que acontece que esse Vasco não consegue ter equilíbrio e passar a confiança ao torcedor? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Mas o lance do PH e depois da chutada da bola, não entendi muito a pergunta. Depois da chutada, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que estão jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta é que teve, mas um lance, aí, nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer, não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão, até por conta do... Não tem nada a ver. Hoje a gente teve... São 2 erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, e todo mundo tem que ficar sofrido. Agora, o time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará, quase todos os jogos ou empate, ou eles perdem ou ganham para o placar mínimo. No meio do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então, não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor, Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E, infelizmente, a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida. Diniz, eu queria que você falasse do do Nuno Moreira e do Felipe Coutinho. Esses 2 jogadores te agradaram? Qual foi a importância deles enquanto estiverem em campo? Eu acho que os 2 jogaram muito bem hoje. O Nuno jogou bem, principalmente quando ele foi para a posição de segundo volante, ele conseguiu produzir melhor ainda. E o Coutinho fez uma partida muito boa hoje. Além do gol, ele foi muito assertivo, não errou quase nada no jogo. Eu gostei muito dos 2. Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. O jogo se encaminhava para uma vitória, a torcida, cantando, empolgada, e os personagens já estavam ali, meio que descritos. O gol do Coutinho no 100º jogo, o Robert Renan, que parecia um meia em muitos momentos do jogo, achando muito boas jogadas, o Cuesta estreando e fazendo gol, mas infelizmente o Vasco não consegue vencer.
Imaginando que todos os jogos que o Vasco não venceu sob o seu comando aqui em São Januário, qual é o seu sentimento em relação a esse especificamente, tomando um gol no final? E o que isso impacta para a partida contra o Flamengo no próximo domingo? Você acredita que coloca ainda mais pressão, tendo em vista que o Vasco poderia se afastar ainda mais da zona do rebaixamento? Eu acho que o resultado é muito frustrante. Agora, impacta, não tem que impactar de alguma forma positivamente, como foi o Corinthians para o Botafogo. A gente tem que trabalhar e melhorar. Não tem o que fazer. Obviamente que a gente jogou na quinta-feira, o jogo para a gente tinha uma característica diferente. A gente jogou na quinta-feira, o jogo terminou quase meia-noite do Botafogo. E depois do jogo teve a comemoração, então teve mais uma descarga de energia, tanto física quanto emocional. Menos de 72 horas para poder fazer um outro jogo, até que se recuperou bem e se comportou bem, como eu disse na primeira pergunta, até tomar o gol. E é uma equipe que tem evoluído muito em muitos aspectos. Aqui, o que mais frustra é que aqui em São Januário, aqui é a casa do Vasco e é onde o Vasco é mais forte. Isso era uma coisa que a gente tinha hoje muito arraigada em nós, de ganhar, voltar a vencer em São Januário e fazer daqui, de novo, o grande caldeirão que sempre foi. Então, o que frustra muito é por conta disso, de perder 2 pontos com um jogador a mais em São Januário. Mas, assim, em relação ao Flamengo, a gente tem uma semana para trabalhar, a gente tem que se refazer rapidamente e procurar fazer o nosso melhor e fazer uma partida dentro dos padrões que a gente fez com o Botafogo, ou até melhor, para a gente poder ter a nossa chance de sucesso no jogo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já foi perguntado inúmeras vezes sobre o Pablo Verratti. Você sempre enfatiza os pontos positivos de ter o Verratti em campo, a liderança, ajudar na bola aérea, o faro de gol, mesmo ele não tendo o recorte recente dos mais goleadores, né, na trajetória dele no Vasco. Eu não vou perguntar se o que ele oferece de positivo sobressai o que o Vasco perde com a presença dele, porque senão você não escalaria, é óbvio. Então, eu queria pedir que você explicasse para a gente, para o torcedor como um todo, o que o Vasco ganha com ele ao ponto de ser melhor do que quando ele não está jogando. Não sei se fui claro na explicação. É uma pergunta, assim, uma pergunta meio recorrente, né? Não é perguntar, mas é bem uma pergunta. O Verratti, hoje eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer o gol. No fundo, se eu tivesse mais um... Eu coloquei o David, que é o cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara estar se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, eu concordo com a senhora, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro, ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não é um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Não achava de maneira nenhuma. Eu achava que era um jogador. A gente tinha que, se tivesse um jogador, mais um jogador alto, ia fazer talvez 2 centroavantes, porque assim, o jogo ia acabar tendo muito cruzamento como teve. A gente acabou fazendo o gol de cruzamento, tivemos outras chances de cruzamento também. O Ceará é um time, quando a gente vai andando a bola e foi ganhando o campo, é um time que se tranca muito e acaba as jogadas saindo mais pelo lado. Desculpa, só para complementar uma coisa. Você poderia explicar de forma mais clara o que o Verratti oferece de positivo em relação ao que o Vasco não tem, que o Verratti oferece de positivo em relação ao que o Vasco ganha quando ele não está jogando, a mobilidade de outro atacante, o que o Verratti oferece de positivo em campo é melhor do que ele deixa de oferecer? Isso que eu quis perguntar. Eu te respondi. Eu falei que hoje era um jogo que precisava de presença diária. Hoje a gente precisava de um 9 móvel. Podia até ter um 9. Se fosse um 9 móvel, que chega na área, que tem muita presença, tudo bem. Mas hoje a gente nem tinha no banco esse jogador. Não tem nada a ver o jogo, a gente fica pensando no jogo do Santos. O jogo não tem nada a ver com a característica do jogo de hoje. O jogo tinha espaço, o Santos jogava com a linha mais alta, então tinha espaço entre linhas. O jogo de hoje é um jogo que tinha empurrando o Ceará para trás e precisava de gente na área. E aí, como é que eu ia tirar um jogador que tem mais presença de área do time hoje? Não tem nem sentido. Se fosse um jogo com outra característica, tudo bem, você aceitaria, mas eu acho que hoje, talvez nos jogos que você jogou aqui, é o que menos deveria sair.